Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas. Arrancou este fim de semana o Campeonato Nacional de Rallys, edição de 2015. Ao Rally Serres de Faf coube as honras de abertura do campeonato a Ricardo Moura e António Costa, a primeira vitória de 2015. Começou da melhor forma a época desportiva em termos nacionais para Ricardo Moura e António Costa. O campeão nacional entre 2011 e 2013 de rallies venceu o Rally Serres de Faf numa prova que dominou de fio a pavio, vencendo 5 das 12 provas especiais que compunham o traçado da prova de abertura do Campeonato Nacional da modalidade de 2015 e mantendo-se sempre no lugar cimeiro da classificação geral. Moura ainda contou com a oposição inicial de José Pedro Fontes, que estreou nesta prova um Citroën DS3 R5, e de Miguel Campos, em Peugeot 208 Turbo 16 R5, mas logo na quarta especial viu Fontes a sair de estrada e a ficar atrasado. José Pedro Fontes veio a terminar a prova num modesto 7º posto final. Miguel Campos ainda deu réplica até à 7ª prova especial, mas depois viu Moura a distanciar-se cada vez mais na classificação, terminou no 2º posto final. João Barros foi o 3º classificado final. Pedro Meireles ficou pelo 4º lugar da geral. Vitória ainda para Adruzilo Lopes na produção e para João Ruivo nas duas rodas motrizes. No final do rally, Ricardo Moura apresentava-se muito satisfeito, aliás, e bastante motivado para o restante campeonato. Depois de um ano extremamente difícil, em que a última prova que fizemos foi o Rally da Madeira em agosto, voltar com uma vitória num rally tão carismático como são todas as provas disputadas na zona de Faf, começar com uma vitória e num rally que nunca tínhamos vencido antes. Aliás, é a prova do Nacional em que temos menos participações, porque num período em que se nomeavam provas optamos por não fazê-la no passado e, portanto, hoje vir aqui e conseguir vencer foi ótimo. É satisfatório também saber e quem vê na estrada sente-se que ainda tem uma margem boa de evolução com o carro, acho eu. Há muita zona, sobretudo não consigo manter a consistência do ritmo durante toda a especial, tenho alguns altos e baixos, mas isso deve-se também a um não muito grande conhecimento do carro. Tenho apenas meio rally de terra feito antes do Serres de Faf, portanto acho que todos nós na equipa podemos influir nesse capítulo, o que é também um grande impulso de otimismo. Entretanto, o piloto anunciou ontem na rede social Facebook, no seu perfil no Facebook, que irá participar no Rally Cical já no final deste mês com o Ford Fiesta R5, portanto uma boa notícia para todos os adeptos açorianos da modalidade. E ainda no que diz respeito aos rallies regionais, o piloto Marco Soares esteve a testar o seu Citroën Saxo Cup na pedreira da Marques para precisamente participar na edição de 2015 do Campeonato dos Açores de Rallys. O piloto Marco Soares esteve em sessão de testes nas imediações da cascalheira do Grupo Marques. O piloto terminou recentemente a revisão ao seu Citroën Saxo Cup e esteve a rodar com alguns amigos, aferindo os trabalhos efetuados no defeso. Estivemos à conversa com o piloto que nos explicou o seu projeto para 2015. Estamos a trabalhar para tentar arranjar apoios para fazer uma época tranquila. Ainda não temos apoios suficientes para a época toda. E é isso, hoje esse teste faz parte desta evolução, desse trabalhar para isso. Estamos a afinar a máquina, até ao dia tem muito que fazer ainda, mas é assim, estamos a trabalhar junto dos nossos patrocinadores a ver se conseguimos arranjar apoios para a época toda. Marco, percebeu alguma alteração, algum órgão mecânico vital do Citroën Saxo ou para já foi mesmo a verificação de rotina? Não, foi o carro, portanto, fez a revisão anual, que é bastante grande, não é descascado. Nós não temos qualquer tipo de evolução em relação ao ano passado, a não ser optimizar aqueles pormenores que nos falharam o ano passado e tentar fazer com que a máquina fique o mais fiável possível. Perguntava-lhe, não conseguindo cumprir a integridade do calendário de rallies em 2015, que provas são aquelas que lhe trazem mais afeto e que gostaria de participar? Olha, o SATA sem dúvida, né? Está fora de questão o SATA, vamos fazer tudo para estar presentes à partida do SATA. O Faial também é um rally que me apraz muito e que eu gosto muito de fazer. E daí para a frente a coisa está complicada, vamos ver, depende dos apoios que conseguirmos, se conseguirmos apoios vamos tentar ir o máximo de rallies possível. Este fim de semana foi também um fim de semana em festa em torno da Taça Ribeira Grande 2015, com a realização do Volkswagen Motor Show numa organização do Automóvel Clube dos Açores. Sábado foi dia de corrida para automóveis, com vitória clara, uma vez mais em autocross para Pedro Câmara.
A Taça da Ribeira Grande 2015 em autocross, quadcross e cross country viu acontecer este fim de semana mais uma realização, desta feita com o Volkswagen Motor Show, um evento desportivo dividido por 2 dias e que levou a que no sábado se pudesse assistir a uma interessante jornada de autocross. Bruno Amaral, navegado pelo seu irmão Tiago Amaral, começaram por ser os mais rápidos, relegando para o segundo posto Pedro Câmara e João Queiroz, eles que haviam vencido a prova anterior. Pedro Câmara foi fazendo a prova possível, uma vez que se apresentou com gesso na perna direita, não conseguindo tirar todo o potencial do seu carro. Luís Mota e Andreia Cordeiro eram a dupla terceira classificada e a melhor entre as duas rodas motrizes ao volante do Citroën Saxo Cup. João Marrucho também participou nesta prova, fez acompanhar-se de Nuno Moura e no final da primeira passagem colocava o Peugeot 309 GTI no quarto posto da classificação geral. Tiago Mota e Enio Santos em Citroën AX eram os quintos classificados, enquanto que Ruben Santos e Nuno Pereira ocupavam o sexto posto à geral. Ao fim das 5 especiais, a classificação geral viu Bruno Amaral a abandonar, ficando assim as contas facilitadas para Pedro Câmara e João Queiroz, que somam segunda vitória entre outras tantas provas disputadas. Luís Mota e Andreia Cordeiro foram segundos classificados da geral e vencedores na Divisão 2. João Marrucho e Nuno Moura foram os terceiros classificados à geral. Tiago Mota e Enio Santos foram os quartos classificados à geral e também fizeram o lugar mais baixo do pódio na Divisão 2. Ruben Santos e Nuno Pereira foram quintos classificados da geral e venceram a Divisão 1. Já Lugero Furtado e Fernando Jorge levaram o Seat Ibiza ao sexto posto final. Adriano Medeiros e Filipe Tavares foram sétimos classificados, enquanto Milton Medeiros, e também acompanhado por Filipe Tavares, foram os oitavos classificados de uma classificação geral composta por 15 concorrentes. Destaque ainda para a participação do único kart cross, soberbamente conduzido por Nuno Cabral. Apesar de não se ter classificado por não ter completado algumas das passagens, Nuno Cabral aproveitou para brindar o público com bons momentos de condução. Classificação final em autocross do Volkswagen Motor Show 2015. Pedro Câmara e João Queiroz em Subaru Empresa conseguirem então nova vitória. Luís Mota e Andreia Cordeiro a serem os segundos classificados e melhores duas rodas motrizes. João Marrucho e Nuno Moura a terminar na terceira posição final. Tiago Mota e Enio Santos terminam no quarto posto. Ruben Santos e Nuno Pereira no quinto. Lugero Furtado e Fernando Jorge na sexta posição. Adriano Medeiros e Filipe Tavares são sétimos. Milton Medeiros é oitavo. José Costa e Pedro Ponte nonos. João Torres e João Reis terminam no décimo posto. Bruno Furtado termina na 11ª posição, Manuel Amorim e José Andrade são 12º classificados, Mateus Petencourt terminam no 13º posto, João Santos e Fábio Pereira 14º, João Arruda e Francisco Arruda são os 15º em autocross. Um agradecimento especial ao Tiago Mota e ao Enio Santos pela cedência das imagens on-board. O dia do domingo estava reservado a motos e quadcross. Começamos com a corrida dos escalões de formação. O dia de domingo estava reservado para corridas de moto e quadcross. A corrida dos infantis foi a que abriu as hostilidades no princípio da tarde de um dia chuvoso, mas que ainda assim proporcionou grandes momentos desportivos e de camaradagem. Com todos os concorrentes inscritos em Infantis B, Fernando Cabido, em KTM, chama-se a vitória à geral, vencendo a primeira manga e terminando a segunda no segundo posto final. João Branco, também aos comandos de uma KTM, não teve a primeira manga muito feliz, terminando em terceiro, mas na segunda chamou a si o segundo lugar, o que lhe veio a garantir a mesma posição na classificação geral. Ulisses Vieira, em KTM, chamou a si o terceiro lugar final, depois de ter terminado a primeira manga em segundo e a segunda manga no terceiro posto. Pedro Câmara, em Kawasaki, foi homogéneo e terminou em quarto, a mesma classificação alcançada em cada uma das mangas disputadas. Já Nuno Vieira, em KTM, repetiu a façanha de Pedro Câmara e chama a si o quinto lugar final, quer em mangas, quer na classificação geral. Henrique Xavier, em Kawasaki, terminou no sexto posto final. De seguida, aos infantis correram a escalão de promoção. Em iniciados houve pouca história para contar. Com 4 pilotos inscritos à partida, os 4 foram muito constantes, sendo que a classificação em cada uma das mangas foi a mesma que à geral.
Rodrigo Xavier não teve problemas em impor a sua Yamaha aos demais e venceu a corrida, assim como as duas mangas. Hugo Faustino em KTM ainda foi ao chão logo no arranque da primeira manga, mas veio a terminar ambas em segundo, o que lhe valeu um segundo lugar final. Tomás Cabral em Suzuki mostrou mais confiança, mas ainda não foi a suficiente para subir na classificação. Terceiro lugar final à geral e nas mangas. Afonso Câmara tripulou uma YCF 150 e não deixou indiferente quem assistia, porquanto a sua moto a 4 tempos tinha um trabalhar diferente das demais. Foi o quarto classificado final. Ainda em cross-country, sendo esta a mais aguardada das corridas, assistiu-se a mais uma interessante disputa em elites em duas mangas. Com partida mista entre MX1 e MX2, a corrida de elites era sem dúvida a mais aguardada. Em MX1, Henrique Benevides confirmou, ainda se fosse necessário, o seu grande momento de forma e levou a sua Honda a vitória expressiva nas duas mangas e à geral. Paulo Vieira em Honda foi segundo classificado e terminou as duas mangas no mesmo posto. André Câmara, tripulando uma KTM, foi o terceiro classificado na primeira manga e quarto na segunda, o que lhe valeu o terceiro posto final. Sérgio Pinheiro faz um modesto sexto lugar na primeira manga, mas depois recupera e conquista o lugar mais baixo do pódio na segunda, o que lhe confere a quarta posição final. Pedro Eleutério em KTM faz um quarto lugar inicial, mas depois termina a segunda manga no sexto posto. Valeu-lhe o quinto posto final. A classificação em MX1 fica encerrada com a prestação de Rodrigo Travassos. Já a corrida em MX2 foi bastante emotiva, os suspeitos do costume marcaram presença, o que deixava antever grande luta pelos lugares cimeiros da classificação. Manuel Martins, em MMR, impôs a sua condução e moto à demais concorrência, vencendo ambas as mangas e garantindo a primeira vitória à sua nova montada. Abel Carreiro Júnior, aos comandos de uma KTM, foi um adversário de peso, porquanto nunca baixou os braços e deu sempre luta até final. O segundo lugar foi a classificação obtida. Rui Pacheco em Honda foi terceiro classificado em ambas as mangas e obteve o mesmo lugar na classificação geral. Já Rodrigo Botelho, tripulando uma Kawasaki, foi quarto classificado e João Câmara em Suzuki foi quinto. Alberto Branco levou a sua KTM ao sexto posto final. Filipe Silva e Rodrigo Benevides foram sétimos e oitavos classificados respectivamente. Rodrigo Xavier, a estrear uma MMR ZX 250, terminou no nono posto da geral. Vamos à classificação final nas duas rodas, nos seus diferentes escalões. Em cross-country infantis, Fernando Cabide então a somar maior pontuação com 47 pontos, seguido de João Branco com 45. Ulisses Vieira a terminar no terceiro posto a somar 42 pontos. Pedro Câmara a somar 36, Nuno Vieira 32 pontos e Henrique Xavier 30 pontos. Em cross-country iniciados, Rodrigo Benevides é o melhor, soma a melhor pontuação com 50 pontos. Hugo Faustino é segundo com 44 pontos. Tomás Cabral terceiro com 40 pontos e Afonso Câmara termina no quarto posto a somar 36 pontos. No que diz respeito à classificação cross-country em MX1, Henrique Benevides o melhor, a somar pontuação máxima nas duas mangas, 50 pontos. Paulo Vieira termina na segunda posição com 44 pontos. André Câmara terceiro com 38 pontos. Com 35 pontos termina Sérgio Pinheiro na quarta posição. Pedro Eleutério soma 33 pontos. Rodrigo Travassos é sexto com 32 pontos. Em MX2, Manuel Martins a somar também pontuação máxima nas duas mangas, a somar 50 pontos. Abel Carreiro a somar segunda melhor pontuação com 44 pontos. Rui Pacheco 40 pontos, Rodrigo Botelho 36 pontos, João Câmara 32 pontos, Alberto Branco 28 pontos, Filipe Silva 27 pontos, execo com Rodrigo Benevides, Rodrigo Xavier a somar 26 pontos. O Volkswagen Motor Show inclui também corrida de quad-cross que se disputou no dia de domingo. A corrida em quad-cross foi também ela motivo de interesse. Com 10 pilotos a classificarem-se no final, os primeiros 4 lugares desde cedo ficaram firmados. Henrique Luiz, em Suzuki, chamou a si vitória à geral depois de o ter feito nas mangas. Rui Borges, em KTM, foi segundo classificado. Luís Branco, em Suzuki, foi terceiro em mangas e na classificação geral. Já Roberto Medeiros, também tripulando uma Suzuki, terminou no quarto posto final. João Medeiros levou a melhor sobre Ricardo Pedro e vem a chamar a si o quinto lugar final, quedando-se Ricardo Pedro pelo sexto lugar. Fábio Câmara, Eduardo Borges, João Furtado e Hélio Branco completam a tabela de classificação final deste Volkswagen Motor Show em quad-cross. Revemos então a classificação final deste Volkswagen Motor Show, prova integrante da Taça da Ribeira Grande na modalidade. Classificação em final então para quad-cross, com Henrique Luiz a vencer e a somar 50 pontos, Rui Borges a terminar na segunda posição com 44 pontos, Luís Branco a somar 40 pontos e a terminar no terceiro posto, Roberto Medeiros foi quarto com 36 pontos, João Medeiros quinto com 31 pontos, Ricardo Pedro sexto com 30 pontos, Fábio Câmara a terminar no sétimo posto com 29 pontos, Eduardo Borges, João Furtado e Hélio Branco a somarem ambos 24 pontos e a terminarem nas respectivas posições.
Chega ao fim mais um Açores Hoje sobre Rodas. Fica desde já o convite para rever este e outros programas da série no YouTube, em Açores Hoje sobre Rodas. Também dizer que estão disponíveis 2 endereços de e-mail para que possam enviar todas as notícias das vossas participações nos desportos motorizados, nomeadamente acores.hoje@rtp.pt e também atlantidatv.sobrerodas@gmail.com. Eu da minha parte é só, despeço-me até à próxima semana. Uma boa tarde a todos. Silvia. Obrigada, Rui. Obrigada também por esta tua presença semanal, sempre simpática aqui. Como é que tem sido este trabalho, Rui? Como é que está a ser o feedback? Olha, este fim de semana foi com chuva, pó e muito vento, porque no sábado tivemos muito bom tempo, apesar de estar muito vento e de recordarmos tempos idos de ralis com muito pó. No domingo, pronto, foi para tomar banho do pó que se apanhou no sábado, foi apanhar muita chuva, mas felizmente correu tudo bem, os desportos motorizados respiram-se e agora estamos todos ansiosos com esta participação do Ricardo Moura no Rally Sical, já no final deste mês, com o Ford Fiesta R5, precisamente o carro com que ganhou este fim de semana o Rally Serras de Faf e que trouxe a todos os açorianos muitas alegrias com essa vitória, que seja a primeira num caminho de sucesso na revalidação do título nacional, que conquistou por 3 vezes, 2011, 2012 e 2013. O primeiro de muitos brilharetes que vamos acompanhar. Oxalá, este ano sim, são muito importantes para ele e para todos nós.